Pois é, meus amigos. O ponto é o seguinte, o que eu fui fazer? Meus amigos, Renan Santos foi para os Estados Unidos para conhecer grandes nomes da direita norte-americana. Nomes que a maior parte das pessoas não vão comentar porque não são nomes inseridos no universo político de maneira muito óbvia. Então, né, quem sabe, sabe. Eu não posso abrir ainda, mas quem sabe, sabe e tá muito feliz. Eu não vou boca de sandália nada, né, Riso? Mas, assim, encontrei pelo menos, assim, um grande ídolo eu encontrei lá, tá? Ai, meu Deus. E posso falar que conhecem o nosso trabalho e as pessoas estão admiradas. Aí você fala, como conhece? Ninguém liga pro Brasil. Houve, como eu já falei pra vocês, coisa de 3 semanas atrás, uma matéria feita pelo perfil The Phallic Man, tá? Um artigo para a revista J'Accuse. A revista J'Accuse é uma publicação inglesa que ela é lida pela direita tech. E a direita alternativa, ou novíssima direita, vamos botar aí, tanto americana quanto europeia. E esse texto foi muito lido nos Estados Unidos. Porque foi apresentado ali algo que eles chamam de modelo de Full Stack Party, tá? Foi o tal do Full Stack Party, que é o nosso modelo, que vocês sabem, quem aqui já foi no congresso do MBL, ou foi no congresso do ano passado, em que eu falo que o nosso modelo é o modelo da Apple, em que a parte de pensamento, arte, cultura é integrada com o movimento político, formação de quadros, que é integrado com o partido. Esse partido em que todas as fases do processo estão amarradas e que você consegue integrar todas elas e você consegue fazer isso se autofinanciar sem depender de ficar, né, de ricos que você tem que ficar beijando a bunda deles pra conseguir sucesso. Esse modelo, os gringos piraram. Piraram, tá? E nós, a partir do momento que a gente, né, falou com um, aí o outro, não, eu vou te apresentar o outro, eu te apresento o outro. Assim, estou sendo honesto, eu gabaritei, né, boa parte daquilo que se chama de nomes interessantíssimos dessa novíssima direita americana. Então, encontrei grandes caras ali, gente muito interessada. Eu vou falar agora sobre o que eu estou vendo da direita americana da geração Z. Há uma agonia enorme na geração Z nos Estados Unidos, inclusive durante o governo Trump, em não conseguir fazer o que precisa ser feito. Eles acham que o país ainda está passando por um processo de sabotagem tocado pelos democratas e por parte das próprias elites, tá? Eles acham que os boomers, olha o problema geracional, os boomers não têm ideia do que precisa ser feito e os boomers impedem eles de crescer. E aí aqui chega aquilo que talvez o Riso vai captar aqui junto com vocês, tá? Em grande medida, é o que a gente sente aqui. Sim. A gente não consegue terminar de avançar com as nossas ideias, que são as únicas ideias que vão salvar o Brasil, são as nossas. Inclusive, quando eu tava fora aqui, eu vi um monte de gente imitando nossas ideias. Continua aí a imitância, né? Porque tem um monte de boomer que fica, é Bolsonaro, é anistia. E não, Bolsonaro é uma farsa. Pois bem, eles têm os mesmos problemas. A geração Z, e veja só, eu estive com garotos americanos, no caso, brilhantes em Harvard. E, aliás, uma coisa pra gente colocar na cabeça, tá? A gente não tem ideia do quão atrás a gente tá. A gente não tem ideia. Eu fui em Yale, eu fui em Harvard, eu fui em Stanford, eu fui em Berkeley, eu fui em Georgetown. A gente não tem ideia do quão atrás a gente tá. Amigos, vocês não têm ideia. Aliás, toda aquela ideia também tem que acabar com as universidades. Cara, a gente precisa de uma universidade. Uma. Eles têm trocentas. Eu não consegui no MIT, não deu tempo. Meus amigos, o que eu vi, tá? E quem eu conversei, o nível, o sarrafo tá lá no céu. A qualidade desses jovens de direita nos Estados Unidos, meu Senhor Jesus Cristo, a gente não tem ideia. Eu tô falando de meninos de 21, 22, 23 anos, que já leram tudo que eu li em toda a minha vida e muito mais. Que falam latim, que estudam latim e grego na faculdade, e que sabem programar. O cara vai lá, estuda latim e grego, conhece todos os clássicos e abre uma startup e pega uma grana de venture capital. Eu tô falando desse tipo de vida. Aos melhores ali nos Estados Unidos, as possibilidades são infinitas. Infinitas. Porque você junta um grupo de rapazes inteligentíssimos e aí isso tudo é possível. Mas o que aconteceu, meus amigos? O que aconteceu? E isso é o recado agora pra vocês, porque isso é muito inspirador, tá? Meu foco, eu não fui lá, né? Ficou o Eduardo Bolsonaro, fica lá grudado no Trump. Eu não fui na administração Trump. Eu não fui falar com gente da administração Trump. Eu fui falar com algo diferente que tá acontecendo. O que nós falamos, quando os caras leram o nosso artigo, e todo mundo que eu encontrei nessas faculdades basicamente leu esse artigo e foi o tema das conversas. Eles falam como vocês estão à nossa frente. Por quê? Porque hoje, o que o Movimento Brasil Livre faz,
junto com o Partido Missão, junto com essa geração de formadores de opinião que estão aqui, amigos e parceiros, me substituíram aqui nessa live o amigo Impera, os amigos Novos Clássicos, os amigos, o Mídia BH, mas o MBL como um todo o nosso universo. O que nós estamos fazendo está muitos passos à frente dos demais. Talvez o único paralelo que a gente tem aí, de gente jovem produzindo algo muito novo, seja no Japão, com aquele partido agora que surgiu, eu esqueci o nome dele, mas um partido interessantíssimo que surgiu no Japão. Nós somos, de acordo com eles, não estou falando da gente, nós somos a fórmula que vai poder acelerar o crescimento da geração Z e a entrada da geração Z na política para fazer a troca geracional, porque eles concordam, assim como nós, que há um problema de uma gerontocracia, né, de um país governado por velhos com ideias velhas erradas, conceitos velhos errados, perspectivas velhas erradas, precisam ser trocadas urgentemente. E a real é que eu fui conversar com esses rapazes em todos os lugares, e essas pessoas foram muito generosas com as nossas ideias. Eu aprendi coisas incríveis com eles. Mas nós não estávamos lá numa posição, que é a posição do terceiro mundista, que vai lá aprender e ficar pedir coisas. Eu não pedi nada pra ninguém. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não peço. Eles foram aprender com a gente também. E os caras... Eu conversei com gente de menos de 30 anos com investimento ziliardário aí, tá? Em São Francisco e tal. Os caras aprendendo. Puxando um papel... E essa é a humildade dos caras. Puxando um papel, um caderninho e fala, por favor, me explica. Como é que é isso? Pô. Isso, né? Porque a gente é muito criticado aqui no Brasil. Até, às vezes, assim, entre amigos, a gente é criticado pela nossa estratégia. Até membros do MBL, às vezes a gente que é eleita não gosta da estratégia, né? A gente tem que acreditar no que a gente tá fazendo, galera. A gente tem que acreditar, definitivamente a gente tem que acreditar no que a gente tá fazendo, porque gente fora do Brasil, no lugar onde as coisas importam pro mundo, estão olhando pra gente com, pô, esses caras estão fazendo algo de muito novo, algo de muito interessante lá no país deles. Isso, pra mim, não é uma sensação legal, porque aumenta pra caramba a pressão. Tipo, eu falei, cara, a gente não pode dar errado, o que a gente tá fazendo não pode dar errado. Definitivamente, o que nós estamos fazendo não é, assim, é único e nós não temos a menor possibilidade de falhar. Né? Quando eu chamo de possibilidade, eu vou até mudar. Nós temos o direito de falhar. Então, a gente foi de Harvard, fomos depois para São Francisco. São Francisco, a gente conheceu boa parte daquilo que chamam de direita tech. Conhecemos pessoas brilhantes, tá? E aí eu volto com algumas impressões sobre essa direita que é quase como se fosse um diário de bordo aqui. Eu não vou dar nome de ninguém, tá? Não vou dar nomes. Então, porque sim, mas eu vou falar algumas coisas, né? Primeira coisa, há essa direita tech, há nela um otimismo em fazer algo novo no país deles, que aqui no Brasil só nós temos. Eles com a perspectiva, os problemas deles, nós com os nossos, né? Naturalmente existem algumas pessoas que era o grande teste. Para eles, assim, você tem que resolver urgentemente a questão imigratória nos Estados Unidos, que para eles resolver a questão imigratória, você meio que resolve tudo. Não é isso. Tanto que um cara que estava comigo, um brasileiro que foi na viagem, perguntou, mas e depois de resolver a questão migratória, o que vocês pretendem fazer? E um dos caras não sabia o que responder. Outros, porém, nessa direita tech, eles têm uma visão tão otimista do que os Estados Unidos podem ser, do uso e do fato de colocar a tecnologia a serviço de obras públicas, serviços públicos, uma nova ideia do papel americano para o mundo, tá? Que contrasta com a energia, até do eleitor mais boomer do Trump, que é uma coisa um pouco mais raivosa, ou vamos proteger nossos empregos. Essas pessoas são pessoas muito especiais, amigos. Porque a gente conhece essa história do Vale do Silício, boa parte dessa galera que tá na costa oeste, né? Agora tô falando da galera de São Francisco, que ficou de esquerda, né? A gente sabe que o mundo da tecnologia era toda à esquerda. E esse mundo ele tá tendo uma forte inflexão à direita, tá? E essa forte inflexão à direita está vindo com um otimismo em aplicação de tecnologias para tornar o mundo um lugar mais incrível. Não é só um mundo melhor, é mais incrível. Eles estão falando em voltar a ter obras monumentais, prédios monumentais, uso de novas arquiteturas, tecnologia aplicada à arquitetura, tecnologia aplicada à administração das cidades. Eles estão, como eu volto a falar, num surto de otimismo. Os melhores momentos da humanidade é quando você consegue uma renovação ideológica que vem junto com um surto de otimismo na sua aplicação. E isso eu reparei ali na galera, esse surto de otimismo. Só que é um surto de otimismo que é acompanhado da parte, especialmente dos jovens mais intensos, vamos colocar aí, de uma ansiedade bizarra.
em ver que você tem uma possibilidades incríveis, mas você não consegue sair do lugar. Eu entendo isso porque, por mais que eu não me coloque nessa posição de um cara brilhante, igual esses caras são, não me coloco, eu tenho que ser muito humilde nisso. Eu trabalho com algumas pessoas que são brilhantes, inclusive pessoas que poderiam muito bem estar no meio desses caras ali. E a gente sabe, assim, que a gente tem essa mesma angústia. Quando a gente vê as ideias que a gente tem sobre desfavelização, transformar favelas em bairros no Brasil, que isso é uma coisa que eu expliquei demais pros gringos. Cara, é isso. Yeah! Vem um desespero em saber, cara, as pessoas não estão prontas pra votar nisso. As pessoas não querem votar nisso. As pessoas querem discutir besteira, né? Quero discutir travesti de um lado, ou anistia do outro. Isso não é um assunto. Isso não é um assunto, definitivamente. Pô, não é um assunto. E eles ficam com essa agonia. Tipo, pô, a América pode ser muito maior e a gente aqui, só com esses papos de boomer. Mesma coisa aqui a gente. Então, é um misto de auto-otimismo com uma agonia e um desespero em não ter meios de ação. E aí o nosso papel pra eles, porque isso foi muito legal, foi falar, calma aí. A gente tá procurando, a gente tá descobrindo um caminho aqui. Aí os caras, eu tô concorrendo a presidente, eu vim do nada, apareci em pesquisas com 2%, 3%. É que eu já tinha tava voltando pro Brasil. Isso é uma pesquisa que eu tô com 9 em Manaus, no cenário com o Tarcísio. E no cenário que tá com um monte de candidato de direita, eu tô na frente do Zema e do Caiado, ambos governadores. Sendo eu próprio do movimento falido, do grupo falido. Eles, tô falando de gente inteligente. Eles, cara, qual é o breakdown aí da pesquisa? Você vai bem, homens, jovens... Assim, é justamente daí que escala. E eu, sim. Então, o otimismo é gigante. Quando eu mostrei o trabalho do Kim pros caras, os caras, meu Deus, existe um cara... Quem é este Kim? Quem é este guy? Aí quando eu mostrei... Vai no Instagram da Amanda, a foto da Amanda que prendeu matou. Quando eu contei, eles falaram assim, mas qual é o... Né, pro Trump tem o Make America Great Again. Pro Obama era Change. Qual é o seu motto, né? Qual é o seu slogan? Aí eu falei, Arrest and Kill. Que é prendeu matou. Oi? Aí você duvida? Aí eu botei essa foto da Amanda. Inclusive, essa aqui é a nossa vereadora, tá? E ela anda com uma camiseta escrito prendeu, matou. Eles falam assim, mas eles vão ameaçar de morte. Eu falei, sim, eles já estão ameaçando ela de morte. E eles, mas ela tirou essa foto mesmo assim. Vocês não têm medo de morrer? Eu falei, cara, medo todo mundo tem. Agora, morrer é uma inevitabilidade. E ainda tem um ponto, se você morrer lutando pelo que você acredita, foi uma morte maior do que uma vida bem vivida. Então... dane-se, né? E os caras, puta que pariu. Aí você começa a ver que, pô, o que a gente tá fazendo aqui, não é que os caras se importam com o Brasil, entendeu? Os caras se importam com a América. Eles ligam pro país deles, tá? Essa coisa que a gente fica aqui no Brasil de bandeirinha do Brasil, dos Estados Unidos, de Israel, é coisa de cuck, é coisa de, né? É coisa de loser, é coisa de bundão, sacou? Eles ligam pro país deles, eles estão preocupados com o país deles. Um dos rapazes que eu conversei, né? Ele falou, sabe, Renan, qual a minha preocupação com o meu país? Tá, minha família é uma família de peregrinos que chegou no século XVII, 1600 e blá blá blá. Aí, Riso, o cara começa a falar, chegou foi o William blá 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 blá, que foi pai de Dom blá 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 blá, que depois de blá 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 blá. Eu falei, o cara sabe a árvore genealógica deles. Quando o cara é um patriot lá nos Estados Unidos, o cara realmente E eles ligam pra eles. Quem fica botando essa bagaça de bandeirinha... somos nós que somos ridículos nisso. Eu falei, eu falei assim, eu também, cara. Vocês são meus aliados, mas eu tô preocupado com o meu país. Eu quero que o meu país tenha uma bomba atômica e o seu país, em um momento, não vai querer que eu tenha uma bomba atômica. Mas até a gente discutir isso, nós podemos ser aliados e tal. Eles querem ouvir isso, eles não querem ver você. Viva Israel! Viva a América! Botando bandeira no meio. Quando eu mostrei pra essa galera que no 7 de setembro botaram uma bandeira americana na frente do MASP, os caras ficaram indignados. Eles ficaram indignados. Eles falaram assim, nossa, isso é a coisa mais eles chamam de conservative, que eles já viram. Eles ficaram porque é humilhante, é ridículo. E, cara, o que eles admiram na gente não é assim, estamos torcendo aí por você, pelo Brasil, não. Vocês estão fazendo algo incrível pelo país de vocês e nós podemos ter uma boa parceria e nos ajudarmos nisso. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E eles estão dispostos, que é assim que tem que ser, a conversar entre iguais. E é isso que tem que ser. E aí sim, com base nisso, a gente conversou como iguais
sabendo que nós temos um baita trabalho sendo feito, com pessoas que estão dispostas a construir algo. Então, muitas dessas pessoas virão ao nosso festival. Olha, bota aqui. Então, muitas estarão no nosso festival, tá? Então, esse vai ser o mais internacional dos nossos congressos, esse festival desse ano. Muitos querem vir no Brasil aprender o que está sendo feito aqui. E preparem-se para a construção de algo muito legal que extrapola as fronteiras do Brasil, tá? Então você que coletou a assinatura do partido, você que faz cortes nas nossas lives, você que divulga nosso conteúdo, você que é um jovem líder que está na Academia MBL, você que é um cara que já vai ser um candidato, você que é um cara que trabalha no nosso gabinete, ou você é um cara que coordena eventos no nosso núcleo, saiba que todo o trabalho de vocês eu apresentei para esses caras, com o maior orgulho do mundo. E eles falaram, sabe o quê? Ninguém faz isso. Juntar todas essas pontas numa coisa só, ninguém faz isso. Ah, vocês misturaram um pouco de Turning Point com um pouco, sei lá, do Claremont Institute. A gente misturou um monte de coisa. Eu falei, como não tinha ninguém fazendo nada no Brasil, a gente foi lá e fez tudo. Como ninguém fazia nada, nós fizemos tudo. E os caras falaram, puta que pariu. Entendeu? Então, quando vocês, todos vocês que eu citei aqui, tá, tenham orgulho do trabalho de vocês, porque é único. O que nós estamos fazendo é único. Outra coisa, tá, pra ver como a galera dá valor. Explicar a montagem do partido para os gringos, quando você explica lá 500 e tantas mil assinaturas válidas, o Tecnoligarquia Paulus disse, we're getting gringo attention, you're blackpilling. Não, por favor, não é para ninguém blackpillar. Inclusive, não vou citar aqui, numa das reuniões que a gente teve com eles, a gente participou de uma espécie de uma reunião interna do grupo, e os caras estavam completamente blackpillados, e eu fui lá e fiz um discurso pros caras, né, contei a nossa história. E a galera, porra, não dá pra blackpillar. Não dá pra blackpillar num cenário desses. Não dá pra ficar... Então, eu voltei muito energizado. Eu voltei muito energizado sabendo que, assim, nosso projeto é uma das coisas mais interessantes acontecendo na direita mundial. Tá? Definitivamente o movimento de jovens, não me incluo aqui como jovem, mas a maior parte das pessoas são jovens no movimento, é a coisa mais interessante, o movimento de jovem do mundo, na direita, tranquilamente. E nós temos uma obrigação, agora eu vou colocar. Nós temos que ganhar a eleição de 2026. Agora eu tô falando sério. Até porque, né, vamos amarrar uma coisa na outra. Enquanto eu tava lá, aconteceram algumas pequenas coisas. Eu apareci no Polymarket, que é um sistema de apostas aí de quem vai ganhar a eleição. E a galera nem sabe meu nome direito, né? Cheguei a bater 12%, tô rodando com 5,2%, tá? E vejam só, já tem o congresso, a gente vai ficando mais conhecido, já saem mais pesquisas, esse número vai aumentar, tá barato, tá? Só pra vocês entenderem, tá? O volume negociado em Renan Santos tá em $70 mil, tá? Então, tô no jogo ali. Outra coisa, aquela pesquisa em Manaus assustou. Tá? Assustou. E acho que vocês têm que começar a pensar que nós não vamos entrar para ser figurantes, nós vamos entrar para brincar. Então vamos trabalhar para ganhar. Sabe por quê? Quando eu conversei lá com os gringos, o que eles viram da gente, eles falaram assim, não, mas vocês estão concorrendo para ganhar, certo? Eu falei, não, veja só, o objetivo é mostrar, não, você vai ganhar, Renan. Você precisa destruir o crime organizado, você precisa desfavelizar o seu país. Quando a gente apresenta a destruição do crime e a desfavelização, eles falam assim, cara, eu entendi, vocês estão fazendo o Brasil virar o país sério que o Brasil nasceu pra ser. E eu falei, então você tem que ganhar a eleição. Por que vocês não têm direito de não ser ambicioso? Então assim, nós temos que ser absurdamente ambiciosos. Nós temos que ser muito ambiciosos, nós temos que ganhar a eleição. Não importa o resultado do final que venha, nós vamos trabalhar de olho fechado para ganhar. Nós temos que eleger o maior número de deputados possíveis. O nosso trabalho é um trabalho de longo prazo, mas a nossa energia tem que ser para ter a vitória já na largada. Então vamos, não vamos ter medo do futuro. Não vamos ter medo do futuro. Definitivamente, amigos, eu voltei com essa confirmação. Nós somos o que há de melhor aqui. Nós somos o que há de melhor aqui, disparado. E, na verdade, nós somos o que há de melhor, inclusive quando comparado com eles. Eu volto a colocar, eu conheci algumas pessoas, seguinte nível, formado uma Ivy League ou um Berkeley, Stanford, gente, né, do topo do topo do topo. Fala latim, fala grego, esse nível, Rizão.
Esse nível. Leram tudo que importa. Ah, um recebe convite para trabalhar num banco de primeiríssimo nível, outro monta uma startup, outro fala latim e programa. Todos esses caras são, ó, os caras assim, com um caderninho na mão aprendendo. Pô, galera, não vamos ter, a gente no Brasil tem uma autoestima lá embaixo, né, aquela síndrome de vira-lata, que aí vem aqueles gringos tipo Paul Cabanes, ou aquela alemã idiota, aí fica dando migalhas de atenção pra gente, a gente fica, cara, a gente não tem que ser estudado porque nós somos engraçados. Ah, o brasileiro é muito engraçado, o brasileiro é muito engraçado. Não, cara, quando a gente é bom, a gente é... Entendeu? Esses caras ali foram lá, não, deixa eu entender, revista Valete, tiragem da... Mas... É isso aí mesmo. Os caras... Ok. Igual quando eles mesmos falam do Brasil no sentido de, por exemplo, essa galera tech, todos conhecem a Embraer. Não, é a Embraer, não, como é que pode? Embraer. Então, o Brasil não tem que ser estudado porque o brasileiro é engraçado. O Brasil tem que ser estudado porque ele tem casos de sucesso que precisam, vamos dizer, ser estudados de verdade pelos nossos concorrentes. Tá? Nós concorremos com os Estados Unidos no agro. Nosso agro derrota o agro americano. A Embraer está ultra produtiva e está enfrentando duas grandes empresas decadentes, que hoje são duas empresas decadentes, que é a Boeing e a Airbus. E se Deus quiser, a Embraer vai crescer mais ainda e vai ser uma empresa para derrotá-las. Ser talvez, nos próximos 20, 30 anos, a maior produtora de aviões comerciais do mundo. Tem que ser isso. Nós temos que ser esse país, o país dessa empresa.